Muito bem, estamos aqui mais uma vez, aula 7 de 8, Reverendo Andrés, é liturgia da despedida. Então, hoje a gente só não se despede porque ainda temos o final para recapitulação, né? E tudo mais. Olha só, é a despedida, mas não é. Mas não é. Então, eu deixo aqui um recado já de antemão, né, Andrés, para todos os nossos eh, três espectadores, contando comigo e Isso. contigo. Para deixar perguntas, se quiserem, porque no último episódio, onde a gente vai fazer a recapitulação, onde a gente vai fazer uma retomada aí dos assuntos, né? Nós vamos convidar o reverendo Kleber Diniz para estar com a gente e fazer essa tríade aí, né? Essa trindade, né? Em que nós vamos debater um pouco sobre essa questão do roteiro litúrgico, tá? Mas hoje vamos falar da liturgia da despedida, é a quarta parte, né, dos roteiros litúrgicos. A gente começa com a liturgia de Uhum. abertura, a liturgia de entrada, viemos com a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e, por fim, a liturgia da despedida, que é bem pequenininha. Vamos passar para vocês Aham. teremos certamente um encontro bem curto, passar para vocês os elementos, né? E algumas possíveis variações, com certeza aí, né, o Grande Andrés tem uma experiência até internacional, né? Estando aí lá no glorioso país do Guarani, o Paraguai, né? Também vai mostrar para nós algumas outras variações, provavelmente, e essa aproximação da despedida, como ele sempre faz, com a teologia, com a Bíblia, tá bom? A liturgia da despedida, pessoal, ela tem como algumas partes básicas aqui que nós colocamos, e ela não tem muito mistério. É claro que na igreja você faz tantas coisas no momento de despedida, né? Mas o que caracteriza o momento da despedida é lembrar o compromisso, né? No momento em que você vai sair da igreja mesmo. É eu lembrar esse compromisso de fazer com que a semente plantada no seu coração, que é o quê? Advinda da mensagem, né? Fruto daquele evangelho do dia. Nós sempre estimulamos o uso do evangelho do dia. Claro que você vai encontrar outras variações de mensagem, de organização de tema de culto, né? Mas levando em consideração que você vai ter a sugestão do evangelho do dia, a mensagem, então quer dizer, a partir do tema da mensagem, da centralidade da mensagem, do sermão, da homilia, disso que eu estou falando, né? Que vai tudo girar em torno daquilo ali no culto, na celebração, você vai ser estimulado a sair para poder levar essa mensagem para quem você encontrar durante o caminho. É a vida missionária cristã mesmo, né? Cristão essencialmente é um missionário, tá? Então, a semente plantou no seu coração, o ideal é que ela brote, né, vire uma árvore que dê frutos e os frutos se espalhem por onde você caminhar. Então, a despedida, ela é um momento em que você vai ser estimulado a viver essa palavra quando você estiver saindo da igreja, né? Então, o oficiante ali, o celebrante, vai convidar as pessoas a servirem, né, ao Senhor no mundo, dentro daquilo que foi aprendido naquele dia especificamente, né? Então, para isso, para esse momento do envio, você pode ter várias coisas elaboradas ali, a partir de um versículo bíblico, né? De canções, responsórios, né? E aí o celebrante, melhor dizendo, o liturgista, vai trabalhar com a criatividade, levando em consideração os dons e talentos que a igreja tem, né? Então, não tem nada assim específico, você tem que usar obrigatoriamente uma canção, obrigatoriamente uma oração. Não, você vai preparar esse momento, estimular esse momento da maneira criativa como você quiser. O interessante é dizer que nesse momento já da liturgia da despedida, muitas igrejas fazem aquele momento de anúncio, né? Que fala as coisas que vão acontecer na igreja, fala também dos visitantes, então é uma coisa muito comum acontecer, né? É a vida comunitária da igreja, não tem problema nenhum. Há alguns Eu, liturgistas, João eu Andrés, sou manda o brasa. inimigo, o Pois é. inimigo dos anúncios no final do culto. Eu Talvez eu sou. fosse dizer o que você está querendo falar aí, mas assim, termina aí, porque se não for, eu Não, digo. é, muitas vezes.
a, o poder da mensagem, a profundidade da mensagem, o ânimo da mensagem perde-se. Porque chegaram os momentos dos anúncios. Vamos fazer uma férias, vamos fazer um bingo, a gente vai se reunir para limpar o templo, e aí acabou. Vai ter a festa do aniversário da Eu igreja. sou isso, eu sou partidário dos anúncios, ou no boletim congregacional, ou se for de viva voz, no início, antes de começar o culto. Antes do prelúdio, aliás. Pois é, eu Mas ouvi, é uma ideia, já pessoal. essa variação. Não, sim, era justamente isso que eu ia falar, mas você falou de um aspecto que eu não ia comentar. Que o aspecto que eu ia comentar é que as pessoas que são contrárias a esse anúncio fazer parte como é que chama? Da sequência do culto ou da celebração, elas têm justamente esse argumento, que isso não faz parte do culto, do ritual, né? Ou dão um anúncio antes, que algumas pessoas dizem não é bom dar o anúncio antes, porque algumas pessoas podem não ter chegado e vão perdê-los, ou deixam um anúncio no boletim e falam, leia o boletim para poder ouvir os anúncios. Considerando também que tem igreja que não tem boletim, né, Andrés? Não Isso. distribui boletim, então fica Mas hoje complicado. todas têm fanpage no Facebook, poderiam ter duas. Também não diria Todinhas têm. todas, mas é outra Não, alternativa não. que você está dizendo aí, né? Eu acho que todas. Até Eu não tenho tem uma culto, igreja que não mas tem. tem. Tem até um Instagramzinho lá, mas assim, Isso. as nossas redes sociais estão bem ainda. Grupinho de Não estão com a WhatsApp, todo devida mundo tem. atenção, vamos dizer assim. Mas assim, Andrés, uma alternativa para que isso não entre no culto, por considerar que isso não tem nada a ver com a essência do ritual, é fazer os anúncios assim que você der o amém. Entendeu? Deu amém, deu pós-lúdio, aquele momento que cada um faz a oração silenciosa, porque a igreja não tem isso, né? O irmão já sai gritando pelo templo e abraçando o outro e por aí vai. Mas assim que acabou ali o culto, deu amém, pós-lúdio, né? Aí os anúncios são proferidos ali. É uma outra opção que vai contemplar não deixar de falar, mesmo que tenha boletim, mesmo que tenha redes sociais, bem lembrado, mas também não se esquece daqueles que chegam um pouco atrasados para o culto e podem perder os anúncios, né? Então, quer dizer, são opções, porque de fato isso é uma prática, mas isso não faz parte, né? Isso quebra meio o culto, daqui a pouco voltamos para fazer a despedida. Essa é uma reflexão importante, tá? Outra coisa que aí é uma parte essencial, tá? É uma parte essencial da liturgia de despedida, não pode faltar em momento nenhum, é o quê? A bênção final, né? Então, a bênção final é o que precisa essencialmente ter no momento da liturgia da despedida. Antes de falar da bênção final, que é essencial, eu queria dizer algumas particularidades que ocorrem na liturgia de despedida, porque isso se movimenta em outros momentos. A primeira delas é a oração do Pai Nosso. Então, faz-se também a oração do Pai Nosso no final, antes da bênção final, né? Faz-se a oração do Pai Nosso, especialmente quando não tem a celebração eucarística. Então, não tem, porque o Pai Nosso se insere, tá? Na Santa Ceia, na Eucaristia. Então, quando não tem Eucaristia, você faz o Pai Nosso ali. Algumas pessoas fazem no momento antes da bênção final. Outra coisa que também se pode fazer ali no momento da despedida é uma oração de intercessão. Então, tem gente que também usa a oração de intercessão a despeito dela caber bem ali, ainda na liturgia da palavra, né? Faz-se depois do momento da palavra, ora-se por quem resolve seguir o caminho do discipulado, ou seja, aqueles que aceitam Jesus mesmo, né? No culto reformado não tem apelo, mas vai que se alguém quiser fazer ali logo depois, então faz a intercessão para aquelas pessoas que resolveram aceitar Jesus. Tá? Então são todos esses malabarismos que a gente pode fazer, né? Mas muita gente adota assim a prática, né? A gente tem até feito no culto da minha igreja de fazer a oração da intercessão no final. Então faz aquela oração intercessória, os momentos os pedidos de oração e tudo, né?
e depois a gente faz a oração do Pai Nosso e parte para a bênção final. São variações, tá? Sobre a bênção final, então, isso pode acontecer, irmãos e irmãs, de várias maneiras, tá? A gente está acostumado o pastor lá na frente, levantar a mão e dar a bênção, mas pode ser uma bênção cantada, pode ser a bênção lida ali de números 6, né? Pode ser uma bênção mútua, especialmente quando você não tem um ministro ordenado para dar a bênção apostólica. Então, você opta por fazer a leitura de número 6, 24 a 26, agora não me lembro dos versículos, gente. Se vocês, 24 a 26, tá? Então, é normal, faz-se essa leitura todos juntos, né? E considera-se ali a comunidade abençoada, né? Então, é muito comum que o pastor ordenado seja designado para isso, né? E, geralmente, numa celebração reformada, se tiver vários pastores, quem fica encarregado de dar a bênção final, a bênção apostólica, é o pastor que também fez o sermão, né? Quem prega dá a bênção final. É um costume, não há obrigação nenhuma disso, tá? Mas é um costume, sim. Então, a ideia fica limitada, né? Quando não tem pastor presente, às vezes fica limitada. Na nossa igreja presbiteriana independente, os presbíteros já são permitidos a dar a bênção apostólica, né? Bom, é melhor não comentar, mas na igreja já pode, tá? Então, algumas possibilidades são apresentadas quando o pastor não está. A bênção apostólica, aí é um comentário de Nelson Kirst, aqui no seu livro de 94 sobre liturgia. Essa bênção é pronunciada como uma súplica, né? Não é uma súplica de qualquer um, não é qualquer uma súplica, mas é da pessoa oficiante pela comunidade. Ela é realizada pela pessoa oficiante com os braços erguidos, todos vocês já sabem isso, as palmas das mãos voltadas para baixo sobre a comunidade, e esse é um gesto de imposição de mãos sobre uma coletividade. Então, outras possibilidades de realizar a bênção final. Ele dá como exemplo aqui: as pessoas se abençoam reciprocamente, proferindo uma bênção falada ou cantada, eventualmente impondo as mãos umas sobre as outras. Então, isso geralmente é utilizado quando não tem um celebrante, né, capaz de proferir a bênção apostólica, um pastor, ou, no caso até da nossa igreja, como eu dei de exemplo, um presbítero também, um presbítero regente, né? E também tem uma outra maneira que a pessoa oficiante formula uma bênção trinitária própria, mais elaborada, permeada com o tema do culto, né? Então, se tem um culto com um tema específico, aí o celebrante elabora uma bênção que tenha como tema aquilo ali e faz também. Isso acontece muito, né? Quando você tem um liturgista criativo e tal, né, André? Porque tem casos que vamos fazer essa mesma ad eterna, então. Bom, também muitas igrejas utilizam como artifício para a bênção, como eu falei aqui, números 6, de 24 a 26, especialmente quando não tem algum oficiante que possa ministrar a bênção apostólica. Então, a comunidade usa a leitura de números 6, de 24 a 26, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, tá? Então, como eu falei, o pregador geralmente impetra a bênção apostólica, se ele for um pastor, né, claro. Aí, se a pessoa for pregar não for pastor, o pastor da igreja prega ou algum outro que estiver presente, tá? Uma outra coisa que encerra ali, eu já falei que tem, né, geralmente a oração Pai Nosso, quando ela não é colocada na Santa Ceia, e aí depois da bênção apostólica, geralmente já vem aquele famoso amém tríplice, quádruplo, quíntuplo, né, e por aí vai, tá? Sextuplo tem também. Mas também não é uma coisa obrigatória. O que você e muitas igrejas usam, o que é obrigatório é a bênção final, tá, gente? A bênção apostólica e por aí vai. Bênção pastoral, tá? E depois tem o pós-lúdio, é um momento que toca uma música instrumental, tá? Pode ser um canto coral, pode ser um grupo de música cantando, pós-lúdio, né? E nesse momento a comunidade se põe em oração, né? Refletindo sobre as palavras ouvidas, entregando a Deus o seu culto, né?
pedindo a Deus que o acompanhe durante a semana e por aí vai, né? Na missão que é de Deus e não é dele, né? Então, enfim, basicamente a liturgia de despedida é isso. Ela pode ser grande, pode ser muito elaborada, porque naquele momento que eu falei, em que o liturgista especifica a mensagem, né, centraliza a mensagem para o envio com leituras, com responsos, com cânticos, com orações específicas, aí pode estender um pouco, né? Mas ela geralmente muito básica, né? E também o que estende muito é a coisa dos anúncios, né? Então, se incluir os anúncios aí, isso fica realmente cumprido, mas eu concordo bastante com o Andrés, que isso quebra o ritual, a liturgia do culto, né? E depois você volta ali, parece que, né? Agora vamos voltar para aquela outra sala, né? Então, enfim, basicamente, meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia de despedida é isso. E aí termina o culto de vocês, né? É, basicamente no momento do pós-lúdio. Né? Pós-lúdio, sentou-se, dá um tempo para as pessoas. É uma prece musicada, né? Para estimular as pessoas a fazerem as suas orações individuais e silenciosas, né? Enfim, é isso aí, André. Espaço para você. Pois é, a questão teológica, obviamente, o culto é uma unidade, não podemos fazer uma interpretação teológica das partes, como se Sim. fossem separadas, mas nessa série didática que a gente fez, vamos tentar fazer essas partezinhas, né? E a essência da despedida, você falou no início, Aham. que é o envio da comunidade cristã a ser cristãs e cristãos no mundo. Nós vivemos um defeito propriamente humano, não é da nossa época. Nós muitas vezes nos, nos sentimos culpados e até fazemos confissões de sermos uma geração morna e esquecida de Deus, mas na verdade é próprio da humanidade de todas as épocas fazer do momento do culto um momento separado da vida. E o momento da despedida vem nos lembrar de que não há tal separação, que a vida é o culto e o culto está inserido na vida. Então é um envio ativo de que aquela mensagem recebida da palavra de Deus, das orações, das confissões de fé, o ânimo recebido da comunidade reunida ali em comunhão, a fortaleza recebida pelo sacramento, seja expressada e manifestada na vida do dia a dia de cada um de nós, individualmente e como comunidade. E daí vem também aquele costume que também se mencionou acertadamente, de quando não tem ceia do Senhor, quando não tem o sacramento, o Pai Nosso faz o fechamento, vamos dizer, oficial, o fechamento ritual do culto, porque é o próprio poder de Deus, pela intercessão de Cristo e pelo ministério do Espírito Santo na vida da gente, que nos leva ao mundo a manifestar essa presença de Deus, esse reinado de Deus no meio do mundo. Então, vou ler e terminar com aquele ponto essencial que fecha realmente o culto, que é o texto de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 11. Diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam.
Certo, isso aqui é a despedida de uma carta. Hoje a minha NTLH, não sei onde que ficou, então estou utilizando a velha e confiável Almeida. João Ferreira de Não, Almeida. com esse português poderoso, Deus tem que falar assim, Deus fala difícil. É. Então, mas aqui nesse fechamento da carta de Paulo, nós temos também o fechamento, o que deveria fechar o nosso culto comunitário. Não? Uma despedida, irmãos a Deus, aperfeiçoai-vos. Como? Na santidade da palavra, de viver cotidianamente a nossa fé. Sede do mesmo parecer, nessa comunhão partilhada, na reunião, na assembleia das cristãs e dos cristãos. Vivei em paz com nós mesmos, com nossos irmãos, com nossas irmãs, que nos leva à paz com Deus. E lá o mesmo Paulo diz, não? E o Deus de amor e de paz estará convosco, estará com vocês. É nessa paz partilhada com as pessoas que a paz de Deus se faz real na nossa vida. O apóstolo João, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20, um texto que quase nunca a gente lê. Lá diz, aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e despreza o seu irmão, a quem vê, é um mentiroso. Como pode amar a Deus, a quem jamais viu, se não ama aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Então, Paulo está dizendo a mesma coisa com outras palavras. O Deus de amor e o Deus de paz se faz manifesto no meio da comunidade, quando no meio da comunidade há essa paz, esse amor, essa compaixão, esse perdão, essa reconciliação. E Paulo diz, bom, então saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Abrace o seu irmão, abrace a sua irmã, dê um beijo de carinho, um beijo fraterno. Aliás, esse é um Todos outro os... momento, né, Andrés, que é movido para o final, muitas vezes, o momento da saudação, quando não tem a Eucaristia, esqueci de me dizer isso. Que não tem o rito da paz. Alguns colocam lá perto do louvor também, né? Mas assim, alguns colocam também no momento do final do culto. Então, eu sou o partidário de quando tem ceia do Senhor, que o momento da paz seja sim, prévio claro. à distribuição dos elementos. Por quê? Porque teoricamente tem que ser, né? a comunhão com Cristo é também a comunhão com as irmãs e os irmãos. Então, lá E são os dois sinais de unidade, fica né? no seu A lugar. saudação da Isso, paz do e Pai a Nosso. oração do Pai Nosso, que é a Então, união quando tem nossa o e com Cristo. sacramento, isso. Quando tem um sacramento, lá é o seu espaço. Mas quando não tem um sacramento, é no momento do envio. Vamos, como comunidade, vamos todos para o mundo. E Ele lá acaba se fica a movimentando, saudação mas no da paz. envio muita gente usa. Isso. Então, fica móvel, eu acho, porque no momento, quando tem a participação no sacramento, sim. lá tem um espaço. Ali é o fixo, né? Isso, mas quando não tem, eu acho também fica melhor lá no final, porque é a força que nos chega para cumprir com o envio. Então, e Paulo diz, acaba essa parte dizendo, todos os santos os saúdam. Lembrarmos que o nosso culto não é, mesmo que seja na nossa comunidade, não é da nossa comunidade. O culto cristão é uma manifestação local da adoração, do louvor e da missão da Igreja Universal. Que, novamente, os símbolos de unidade, né, o Pai Nosso, a paz, a confissão de fé, tem a função didática de nos lembrar disso. Nós não estamos sós. Nós não somos uma ilha no meio do mar do mundo. Não, somos parte de uma comunidade espiritual que abrange toda a superfície da Terra e os céus. Então, lembrarmos disso. Todos os santos os saúdam. E nós saudamos os santos todos. E acaba Paulo
com o que o reverendo Sandro nos dizia há pouco, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O culto é bênção. Mas é bênção, somos abençoados para abençoar o mundo. Não é bênção para a gente guardar, para a gente atesourar, não. É bênção para ir além dos muros da igreja, do templo, tanto as paredes materiais, literais, mas também das paredes, dos muros que nós mesmos levantamos ao nosso redor. E a bênção de Deus que nós recebemos no culto, Deus dá para a gente dar para os outros. Derrubando muralhas, indo onde mais ninguém tem coragem de ir, sarando doenças do corpo, da alma, do coração, do espírito, da mente, com o abraço, com a compaixão e com esse amor com que Deus quer nos amar, para que nós amemos o mundo todo. E vou terminar a minha parte repetindo as palavras do apóstolo Paulo, e que essa bênção fique com todos nós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todos nós, com todo mundo. Amém. Amém. Agora pode tocar o pós-lúdio. Olha, eu sou, às vezes, um fã do silêncio, pós-lúdio de silêncio total. Eu gosto Realmente, também. não sempre, porque se eu não errar, esse capítulo dos nossos colóquios vai ser publicado no dia da Reforma. Sim, segunda-feira, 31 de outubro. É verdade. E a tradição protestante, especialmente a tradição protestante magisterial, é conhecida como a igreja que canta. Tanto os irmãos luteranos e luteranas, os reformados e os anglicanos, têm uma tradição musical riquíssima. A tradição livre só adquiriu esse destaque musical 2 séculos depois da sua origem, né? Os irmãos batistas, as igrejas dos irmãos, mesmo os menonitas, tiveram uma época de quase absoluto silêncio por uma radicalização do entendimento do zwinglio, do culto, não? De tirar instrumentos, e algumas vezes chegou até tirar o canto cristão, uma coisa tão própria do cristianismo, mas graças a Deus isso evoluiu, e hoje talvez esses irmãos em tradição musical superam muito a tradição luterana e reformada junto, não? Porque os hinos evangélicos que nós cantamos hoje, os mais hinos tradicionais, estou falando, são de origem metodista, são de origem batista, muito bons, com uma teologia muito boa, muito profunda. Os novos, eu já não sou muito worship, não é minha praia. Não consigo, não chego lá, não. Não chego lá. Não chego Mas, lá. graças a Deus, esse é um ecumenismo na prática. Nós cantamos juntos. Eu tenho ido em missas católicas romanas onde cantavam hinos maravilhosos da tradição batista, né? Então, o que os dogmas e as autoridades religiosas querem separar, o canto do coração, a oração feita música, nos une a todas as cristãs e cristãos. Então, o pós-lúdio, mesmo que às vezes eu goste do silêncio, não tem como a música. Mas, Andrés, às vezes a gente vamos para a oração silenciosa, especialmente na hora da confissão de pecados. Aí, quando você escuta assim, bom, vamos a alguns minutos de oração silenciosa,
Aí alguém dedilha um violão lá, teca um piano, Tá. mas cadê o silêncio da Aí oração acabou o central? silêncio, né? Pois é. Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui. No próximo mês, em novembro, nós vamos com a presença do Reverendo Kleber, ele já confirmou. Nós vamos subir aí o último encontro, em que vamos fazer só uma reflexão mesmo, né? Algumas dificuldades encontradas, algumas práticas vistas, relembrar mais mesmo os temas dos 7 encontros passados, né? E, com isso, encerrar esses colóquios de 2022, decretando férias para todo mundo. Tá bom? É isso. Eu me despeço por aqui. Até novembro. Até novembro. Um grande abraço, meu caro irmão Reverendo Sandro, a todas as Abração. irmãs e irmãos que nos acompanham. Deixem os seus comentários, as suas perguntas Façam perguntas para o último, né? e os Deixem seus aí. ensinos também. É, Como fazem na sua igreja? Como fazem é, na sua comunidade? ficamos Queremos muito aprender curiosos com também. isso. É isso aí. Isso. Até. Abraço. Fica Deus com Deus. abençoe. E boa reforma para todo mundo aí. Reforma Amém. protestante, né? Reforma de banheiro, de sofá. Tchau. Até mais.